Então vamos iniciar nossos estudos de nomenclatura dos compostos orgânicos e para isso vamos iniciar com a definição básica dos componentes desses nomes. Então, o nome dos compostos orgânicos ele está dividido em três partes. Um prefixo, que indica o número de átomos de carbono da cadeia. Um infixo, que indica o tipo de ligação entre átomos de carbono. E o sufixo, que vai me indicar a função orgânica. Então, de acordo com o número de átomos de carbono, eu vou usar met, et, prop, but, pent e assim sucessivamente, da mesma maneira que se apenas existirem ligações simples, eu vou usar o infixo AN. Se houver pelo menos uma dupla, é N. Se houver pelo menos uma tripla, IN. E se o composto apresentar dupla e triplas ligações, eu vou usar no infixo em in, não é? E o sufixo é de acordo com a função que nós vamos ver ao longo, né, dessas aulas. Vamos iniciar pelo estudo da função hidrocarboneto. Hidrocarbonetos são os compostos orgânicos formados apenas por carbono e hidrogênio. E o sufixo da função hidrocarboneto é O. Então vamos pegar o hidrocarboneto mais simples, não é? Que é o metano. Veja bem, ele tem apenas um átomo de carbono, o prefixo met. O carbono só faz ligações simples, o infixo AN. E a função é hidrocarboneto, carbono e hidrogênio. Então, não é? O sufixo é O. Então, metano. Se você imaginar, não é? Agora, eu tenho essa cadeia carbônica. Ela está formada por 3 átomos de carbono. O tipo de ligação entre elas é simples. E a função é hidrocarboneto. Então, prop, ANO, propano. Não é? Veja bem, se por acaso eu introduzir uma dupla ligação, então o infixo ele vai mudar. Eu tenho 3 átomos de carbono, existe uma dupla ligação entre átomos de carbono e a função é hidrocarboneto. Então agora eu tenho um propeno. É N no lugar de AN. Isso indica que existe uma dupla ligação. Se por acaso eu introduzir uma tripla ligação, então veja bem, 3 átomos de carbono, prop, a ligação tripla, in, e a função hidrocarboneto, O, propino. Não é? Então, é bem simples a utilização dessas regras. Eu devo identificar a cadeia carbônica vendo o número de átomos de carbono, o tipo de ligação entre átomos de carbono e se eu tenho apenas carbono e hidrogênio, a função é hidrocarboneto. Veja bem, quando eu tenho uma cadeia pequena, eu não preciso de localizar a dupla ou a tripla ligação. Mas em cadeias carbônicas maiores, isso é necessário. E nós vamos verificar agora. Repare que nessa cadeia carbônica aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Não é? Então o prefixo é pent. Existe uma dupla ligação. Essa dupla ligação faz com que eu use o infixo em. Não é? Eu só tenho carbono e hidrogênio, então o sufixo é O. Então seria um penteno. Só que eu preciso de dizer aonde está essa dupla ligação, porque ela pode se encontrar aqui, 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 ou se estiver aqui, é a mesma localização que aqui. Então, para isso, eu tenho que numerar a cadeia de carbonos, né? Da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. E escolher a menor numeração. Então, veja bem, se eu disser que este é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, a dupla ligação ela está saindo do primeiro carbono.
Se eu fizer a numeração da direita para a esquerda, esse seria o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Então, entre o número 1 e o número 4, a menor numeração é a 1. Então, eu tenho um pente, então o nome aqui seria pente, porque ele tem 5 átomos de carbono, um hífen. Eu tenho que dizer aonde está localizada a dupla ligação, pente 1, em, esse 1 se refere à localização da dupla ligação, e em seguida o sufixo. Então, o nome dessa substância, segundo as regras explicadas, é pente 1-eno. Veja bem, aqui embaixo eu tenho um exemplo semelhante, só que eu mudei a posição da dupla. E aqui a dupla ligação, né, a menor numeração é o número 2. Da esquerda para a direita eu tenho 2. Da direita para a esquerda seria 1, 2, 3. 2 é menor do que 3. Então aqui eu teria um pente, traço, 2, traço, eno. Né? Então é muito importante quando eu tenho um hidrocarboneto insaturado. O que significa isso? É aquele hidrocarboneto que apresenta dupla ou tripla ligação, eu indicar a posição dessa dupla ou tripla ligação. Eu espero que vocês tenham entendido, não é? E qualquer dúvida, por favor, enviem mensagem. Vamos fazer a aplicação disso que a gente acabou de estudar. Se vocês observarem, não é? Eu tenho uma fórmula traço, a representação de uma cadeia carbônica, né? E abaixo nós temos a fórmula simplificada. Se vocês lembrarem, no final e no encontro de retas eu tenho um carbono. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Repara que aqui existe uma dupla ligação. A gente pode compreender melhor observando a fórmula estrutural simplificada. Aqui eu tenho um CH3, aqui eu tenho um CH2, CH2, CH, CH, CH3. Repara, aqui tem o carbono. Como ele já fez uma ligação com esse átomo de carbono, a ele estão ligados 3 hidrogênios. Esse carbono, como ele já fez uma ligação com o carbono, uma ligação com outro carbono, a ele estão ligados apenas 2 hidrogênios. Vamos lembrar, o carbono faz 4 ligações, sempre de 4 maneiras diferentes. Então é importante eu lembrar desse conceito para poder montar a fórmula molecular, se for o caso, não é? Então veja bem, o que nós temos aqui? Nós temos uma função hidrocarboneto, porque só existe carbono e hidrogênio. Entre átomos de carbono existe uma dupla ligação e eu preciso de localizar. Então veja bem, número de átomos de carbono, 6. Então qual é o prefixo que eu vou usar? Hexa. Ligação entre átomos de carbono, existe uma dupla. Então qual é o infixo? É N e eu preciso de localizar. E a função é hidrocarboneto, o sufixo é O. Então, veja bem, se eu numerar da esquerda para a direita, 1, 2, 3, 4, não é? Ele estaria na posição 4. Da direita para a esquerda, 1, 2. Então, a menor numeração é o número 2. Então, eu tenho hexa, traço, 2, traço, eno. Não é? Esse 2 se refere à posição da dupla. Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida, por favor, envie mensagem. Obrigado.